Fala galera, e aí, belezinha? Tudo certo? Bom, vamos para mais uma aulinha aqui. Hoje vamos falar sobre um conceito populacional que é o tal do crescimento vegetativo. É um conceito muito importante para análise de crescimento populacional de um território. Então é esse crescimento que vai indicar o quanto a população de um país cresce. Vamos dar enfoque de maneira mais geral para o Brasil, né? E quando a gente fala desse crescimento, no Brasil hoje temos um crescimento vegetativo de 1% ao ano, índice aí que a gente pode considerar mediano. Se compararmos a países europeus, esse índice tende a zero hoje, países mais desenvolvidos tende a zero, alguns já são crescimento negativo, ou seja, a população diminui. Em outros países você tem índices em torno de 2, 2,3%, índices bastante altos. No Brasil, então, 1% é um índice aí mediano que vem caindo gradativamente. Tá? Dependendo do país, para calcular esse crescimento populacional, não se usa só o crescimento vegetativo, você pode usar também a questão da migração. No caso do Brasil, a gente usa só para calcular esse crescimento vegetativo a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Com isso você tem o crescimento vegetativo. Tá? Esse crescimento vem caindo no Brasil, faz já 30, 40 anos que ele vem diminuindo. Isso se deve a fatores da redução da natalidade. O que é essa natalidade? É o número de filhos que as pessoas têm a cada grupo de 1.000 habitantes. Tá? Por que esse número de filhos vem diminuindo? Primeiro, a urbanização. Então, quanto mais gente nas áreas urbanas, você vai tendo menos filhos, porque a área urbana traz um conceito de vida diferente, né? Nas áreas rurais, aquela ideia do filho servir, né, para mão de obra. Na área urbana isso não acontece de maneira tão expressiva. Além disso, a urbanização também traz um custo de vida maior, porque nas áreas urbanas você tem mais acesso à tecnologia, mais acesso a bens, a produtos, ou deveria ter pelo menos, né? E aí mais acesso a celular, a própria forma de vida que a gente tem hoje, ela é mais cara. Então, temos muitos serviços, muitos bens que há 30, 40 anos atrás não existiam. E aí o custo de vida ao longo do processo ele vai ficando cada vez mais caro. Tá? Os métodos contraceptivos também, sejam ele camisinha, cirurgias, remédios, pílulas, métodos contraceptivos, temos diversos. Também ajudam que haja esse controle de natalidade. A mulher no mercado de trabalho também ajuda bastante esse controle, essa diminuição do número de filhos. Quanto mais a mulher se insere no mercado de trabalho, proporcionalmente menos filhos se tem. Isso é uma lógica do processo natural de desenvolvimento da sociedade em si. Tá? Você tem também casamentos mais tardios, as pessoas casam com idades mais avançadas, com isso o tempo para a gestação de um filho aí, lembrando que a mulher tem seu período fértil aí mais limitado, né? Então esse período de casamentos mais tardios, esse período de casamento diminui, lembrando que há uma incidência maior de filhos após o casamento. Não é que só pode ter, né? Pode ter antes, mas só depois do casamento que esse índice ele cresce de maneira mais expressiva. Casamentos mais tardios, proporcionalmente menos filhos, tá? De maneira geral, você tem vários índices que fazem essa natalidade diminuir. Temos aqui alguns deles, tá? Mas são índices importantes que vão avançando na sociedade e a natalidade tende, então, a continuar caindo cada vez mais. A mortalidade também cai, né? Essa mortalidade cai também devido à urbanização. Essa mortalidade, essa taxa de mortalidade é também o número de mortes a cada 1.000 pessoas. Ela vem caindo por quê? Porque você tem um avanço da medicina, você tem novos remédios, você tem novas vacinas, você tem uma tecnologia maior de tratamento de doenças hoje, você tem um maior acesso a esse tratamento, o UBS, o UPA, o hospital, você tem SAMU, você tem vários processos aí de avanço da medicina no nosso país. As próprias áreas que recebem agora saneamento básico, bem que não é tão efetivo no Brasil, mas é importante, né? Água tratada, esgoto tratado, coleta de lixo, traz uma melhor qualidade de vida para a população e essas taxas de mortalidade diminuem. O próprio processo de melhor qualidade de vida, né? Avanço social e econômico do Brasil, fez com que as duas, a taxa de mortalidade
reduzir-se. Ambas, natalidade e mortalidade, estão caindo. Só que hoje a natalidade ela tem uma redução mais rápida e mais intensa, certo? O crescimento vegetativo ele vai depender muito da diferença entre a natalidade e a mortalidade. Quanto maior a diferença, ou seja, nasce muito e morre pouco, o crescimento é muito grande. Nasce muito e morre muito, o crescimento é pequeno. Isso a gente consegue perceber na ideia da transição demográfica. Tá? Essa transição passa por 4 períodos, 4 fases. O Brasil está no final da terceira fase, então já passamos 1, 2, estamos terminando a terceira fase. Na fase 1, o Brasil viveu de 1900 a 930, mais ou menos, 940, que é quando você tem alta natalidade, alta mortalidade. A diferença entre os dois é pequena, o crescimento populacional é pequeno. A partir da década de 40, 50, houve uma redução da mortalidade no nosso país. A mortalidade reduziu, no entanto, a natalidade continuou alta. Muitos filhos, morrendo as pessoas cada vez menos, né, as pessoas vivendo mais. O crescimento vegetativo ele se intensifica. Tá? Aí a gente vai entrar na fase 3 a partir da década de 80, 90 mais ou menos. Alguns autores colocam até 70, eu gosto mais de 80, 90, que é quando você tem de fato uma redução da natalidade. A redução da natalidade com a mortalidade já relativamente mais baixa, reduz o seu crescimento populacional, o seu crescimento vegetativo. É esse processo que nós vemos hoje. Redução de natalidade constante, mortalidade caindo ali, pouco, mas caindo ainda, e o crescimento vegetativo diminuindo gradativamente. Até que vamos chegar aqui, onde a população terá um crescimento muito pequeno, ou dependendo, se a natalidade for menor que a mortalidade, esse crescimento vai ser negativo. Essa alteração, alta natalidade, muitas crianças, alta mortalidade, poucos idosos, fará com que haja uma transição, uma alteração, para que você tenha aqui poucas crianças, baixa natalidade, e muitos idosos, porque você tem baixa mortalidade. Isso vai fazer com que você tenha uma transição populacional, uma alteração de muitas crianças e poucos idosos para muitos idosos e poucas crianças. Isso aqui é o nosso futuro. Estamos basicamente entrando na fase 4. Beleza? Agora temos também taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher. Então eu tenho uma filha, você tem 2, você que está assistindo não tem nenhum, ou tem um, seu amigo não tem nenhum. Faça uma média e você vai ter um número sempre quebrado. Tá? No Brasil essa média é de hoje mais ou menos 1,7 filhos. Se esse índice for menor que 2, a população diminui. Se esse índice de filhos for 2, a população se mantém estável. Um casal tem 2 filhos, a população se mantém estável. Se esse índice for acima de 2,1, um casal tem 2 filhos, 3 filhos, a população cresce. Menos de 2, esse casal tende a falecer primeiro, né? É uma lógica que a gente acredita de maneira geral. Sobra um filho só, então a população tende a diminuir. Tá? Isso não é por um ano. Essa taxa menor que 2 tem que ser aí pelo menos 25 anos, que é uma geração, para que haja uma queda de fato na população. Ela cresce menos, só que ela continua crescendo por pelo menos 25 anos. E depois, a gente tem a taxa de mortalidade infantil, crianças que morrem antes de completar um ano de vida. É um índice que vem gradativamente caindo no nosso país, nós vamos ver aqui na frente, mas ainda é relativamente alto. Então é um índice aí de 12 por 1000, por 100. Então cada 1000 crianças nascidas vivas, morrem aí 12, 13 crianças, que é um índice que nunca vai ser zero. Os menores países aí têm índice de 2, 3, os menores índices, só que você tem países aí com índices de 80, 90 crianças, principalmente países em guerra, países muito pobres, esse índice é muito alto. Temos aqui uma tabelinha, um gráfico sobre taxa de fecundidade no mundo, né? Perceba que de maneira geral ela vem diminuindo, principalmente na África, que era o maior índice do mundo. A tendência é que isso se encontre, lembrando que estamos aqui, né? 2020 aqui, nós estamos nesse período aqui, mas no mundo inteiro, ó, que é o azulzinho aqui, a taxa de fecundidade diminui. Mortalidade infantil, isso é um índice do Brasil.
Então perceba que no Brasil esse índice veio caindo até que 2015, devido à nossa intensa crise econômica, redução de salários, aumento de desemprego, a crise econômica se agravou. Você teve também Zika vírus, chikungunya, vários processos aí que complicaram a situação de crianças e aí houve um aumento dessa mortalidade infantil, infelizmente, tá? E aí para o mundo, se você observar, os países mais pobres tendem a apresentar índices de mortalidade infantil maiores, né? Países mais ricos tendem a apresentar índices mais baixos. O nosso, como eu disse, é o índice mediano aqui, aproximadamente 12, 13 crianças aí, certo? E, por último, o índice de expectativa de vida, que é o quanto a população de um país vive em média. Você vai viver, em média, hoje, 76 anos. Pode viver mais, melhor assim, ou viver menos. A gente não sabe o futuro, né? Mas a média nossa é de 76. Quanto maior o índice de expectativa de vida, melhor. Quanto mais rico, mais desenvolvido for um país, econômica e socialmente falando, maior será a expectativa de vida. No Brasil, esse índice vem crescendo bastante. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tínhamos ali expectativa de 45 anos, década de 40, hoje chegamos a basicamente 76. Lembrando que as mulheres vivem mais acesso, ou melhor, mais cuidado com a saúde, as mulheres se preocupam mais. Trabalhos com índice de mortalidade maior, como em mineração, por exemplo, o sistema de transporte é feito de maneira majoritária por homens, de maneira mais intensa, né, por homens. Então a mortalidade dos homens, não só por uma questão de não cuidado tão grande com a saúde, como por, dependendo do tipo de trabalho, os homens eles acabam vivendo menos, certo? E a nossa média aqui, então, 76 também uma média, de fato, relativamente boa, poderia ser maior. Países com índices maiores do mundo aí 83, 84 anos, só que você tem países do mundo aí com 55, 54 anos. Nosso 76 aí está um pouquinho acima da média, certo? Moçada, dúvidas, qualquer sugestão, reclamação, coloca um comentário aí, deixa alguma pergunta e a gente está disposto a responder. Beleza? Aquele abraço, valeu, bons estudos, até mais, tchau!